Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula, tá bom? Para começar, pessoal, vamos começar relembrando um pouquinho o que nós trabalhamos nas nossas últimas aulas, que ainda foram presenciais, né, galera? Nessas nossas últimas aulas, nós começamos a trabalhar um reino chamado de reino protista. E vocês lembram que dentro do reino protista nós encontrávamos organismos diferentes. Nós encontrávamos as algas e os protozoários. E na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre esses organismos chamados de algas. Nós vimos que as algas podem ser uni- ou pluricelulares. Nós vimos também que elas são organismos autótrofos, ou seja, elas produzem o próprio alimento, elas realizam fotossíntese, tá bom? Elas apresentam parede celular, elas são responsáveis por constituir a base das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos, constituindo esse grupo de organismos que nós chamamos de fitoplâncton. O fitoplâncton, então, serve de alimento, para vários outros organismos. Por isso ele é considerado, né, a base da cadeia alimentar. Nós vimos que existia um tipo, né, uma classificação de algas chamada de diatomácea. E a diatomácea tinha uma parede celular de sílica, né? Uma parede celular bastante específica. E nós vimos que a parede celular das diatomáceas poderia, ao longo de milhares de anos, ir se acumulando nos fundos oceânicos. E, por meio disso, então, formar essa rocha biológica que nós chamamos de diatomito. Nós conversamos também um pouquinho sobre esse processo de eutrofização. Nós vimos que a eutrofização nada mais é do que a hiperproliferação de algas. É quando as algas se proliferam muito rapidamente, certo? Nós vimos então que os responsáveis por causar o processo de eutrofização predominantemente são nitrogênio e fósforo. Quando esses dois caras estão no ambiente, né, quando eles são despejados no ambiente com maior concentração do que deveria, esses átomos de nitrogênio e fósforo vão acabar causando a proliferação das algas e vão causar esse quadro chamado de eutrofização. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o reino protista e aí eu vou pedir para que você pegue, por gentileza, a unidade 5 do seu material. Se você quiser acompanhar com a gente, esse conteúdo se encontra na página 431, galera. E a gente vai falar hoje dos outros organismos que, juntamente com as algas, se agrupam no reino protista, né? Fazem parte do reino protista, que são os protozoários, galera. Vamos começar com as características gerais e depois a gente vai falar um pouquinho da classificação desses caras, tá bom? Bom, como características gerais dos protozoários, é legal que a gente tem na mesma página aqui algumas características gerais de algas e algumas características gerais de protozoários para vocês compreenderem a diferença entre eles, né? Vocês lembram que o reino protista é um reino que não tem uma origem evolutiva comum, né? Esse reino, então, tem organismos diferentes que tiveram origens diferentes, tá certo? Agrupados no mesmo reino. Só queria chamar a atenção de vocês, antes de começar com as características gerais, do termo protozoário, tá? O termo protozoário se refere basicamente a antes dos animais. As principais hipóteses do surgimento dos animais, né, dos seres vivos do reino animalia, compreendem que os animais teriam surgido de alguns protozoários, tá certo? Mas vamos lá agora então para as características gerais deste reino, pessoal. Bom, os protozoários, eles são apenas unicelulares, tá? Eles não têm a possibilidade da pluricelularidade. Isso ainda não existe neste reino, tá bom? Eles são todos indivíduos heterótrofos. E essa é uma das principais diferenças existentes entre protozoários e algas. Enquanto as algas são seres autótrofos, os protozoários são seres heterótrofos, tá certo? São seres eucariontes, né? Então tem o seu núcleo organizado, delimitado por uma membrana, da mesma forma que as algas também o tinham. Eles podem ter a nutrição, galera, chamada de nutrição saprófaga. Eles podem ser organismos saprófagos. Professor, o que é um organismo saprófago? Um organismo saprófago é um organismo que se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Tá? Os protozoários não são os únicos saprófagos, nós temos aí vários outros exemplos de organismos saprófagos, tá bom? Mas saprófago é todo organismo que se alimenta de matéria orgânica em decomposição.
Eles vão habitar ambientes aquáticos ou úmidos, tá bom? Tanto água doce quanto água salgada apresentam protozoários e também alguns ambientes úmidos e lodosos ali, que não são propriamente ambientes aquáticos, mas que apresentam elevada umidade. São ambientes que podem ser colonizados pelos protozoários. E vários deles podem ser parasitas, tá, pessoal? A gente vai ver que a grande importância desse grupo, para nós, vai ser a sua relação parasitária, tá bom? Várias doenças muito comuns na nossa espécie são causadas por protozoários, tá certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos de protozoários para vocês, tá certo? Ali nós temos 3 exemplos de protozoários para vocês compreenderem que são organismos muito diferentes, né? Todos eles têm essas características gerais, mas mesmo apresentando essas características gerais, são organismos bastante diferentes, tá? O nosso primeiro exemplo aqui é uma ameba. Ela vai se locomover por pseudópodes, já a gente vai falar mais disso. O nosso segundo exemplo é um paramécium, e ele vai se locomover por cílios. E o nosso terceiro exemplo é um Trypanosoma cruzi, é o causador da doença de Chagas, e ele vai se locomover por meio de flagelos. Como vocês podem compreender por meio desse simples desenho, pessoal, as estruturas de locomoção serão muito diferenciadas dentro desse grupo chamado de protozoário. Pelo fato delas serem diferenciadas, galera, a gente vai ver agora a classificação desses caras, tá bom? Só para que a gente acompanhe de maneira melhor, eu vou colocar outra folhinha aqui pra gente, tá? Bom, a classificação deles, então, pessoal, ela vai ocorrer de acordo com a forma de locomoção, tá? Então, todo mundo que se locomove por pseudópode vai estar dentro de uma classificação. Todo mundo que se locomove por cílio vai estar dentro de outro grupo e por aí vai, tá bom? E aí, conforme a gente for passando pelos grupos, a gente vai tratando das principais características que eles apresentam, tá certo? Aqui, pessoal, o primeiro grupo de protozoários que a gente vai falar um pouquinho é esse grupo chamado de amebozoários, tá certo? Esse prefixo amebo, né, vem de ameba, e vocês sabem que a ameba é caracterizada pela presença de pseudópodes, tá bom? O que caracteriza esse grupo, então, chamado de amebozoário, justamente é a presença de pseudópodes. E vamos conversar um pouquinho sobre o que são esses pseudópodes, né, galera? Se a gente for tratar na etimologia deles, a gente vai ver que o prefixo pseudo significa falso, né? E podes vem de pés, tá? Então o termo pseudópodes faz referência a falsos pés, tá certo? Esses falsos pés, eles nada mais são do que projeções do citoplasma dessa célula, dessa ameba. Então o citoplasma ele se projeta para fora dessa ameba, causando um alongamento dessa parte, né? Como a gente vê bem claro no nosso desenho aqui, nós temos 2 pseudópodes bem avantajados, né? Esse que está a flecha e o outro que está do outro lado, e alguns pseudópodes um pouquinho menores aqui. É por meio disso, então, que a ameba vai se locomover, e muito além disso, os pseudópodes também são utilizados para realizar a predação, para fazer com que a ameba possa se alimentar. Como vai funcionar isso, professor? Bom, vem comigo que eu te explico. Vamos supor que aqui no nosso desenho, nós tenhamos aqui, ó, várias partículas alimentares. Esses pontinhos, então, são partículas alimentares. E aí, essa nossa ameba percebeu, notou a presença dessas partículas alimentares, então ela vai projetar o seu citoplasma, vai fazer a emissão de pseudópodes e vai envolver completamente essas partículas alimentares. Depois que essa ameba fizer toda essa projeção do citoplasma, a gente vai ver que os pseudópodes vão se encontrar e aí essas partículas farão parte agora do interior da célula dessa ameba, né? Ela englobou então essas partículas. Dentro do filó amebozoário nós encontramos tanto indivíduos de vida livre quanto indivíduos parasitários. Elas podem viver em ambientes de água doce ou salgadas, sem problema nenhum. E os indivíduos parasitários são caracterizados por causar doenças no nosso trato gastrointestinal, predominantemente no nosso intestino, tá? Uma das doenças bastante faladas aqui é a chamada amebíase. A amebíase é causada por um protozoário
do grupo amebozoário, tá? Chamado de entamoeba histolítica. Esse é o nome da amebinha que causa a amebíase, tá certo? E a amebíase aí vai ter como principais sintomas o vômito e a diarreia, né? Sintomas presentes em diversas infecções gastrointestinais. Bom, vamos para o próximo grupo agora. Vamos para o grupo dos cinetoplastídeos, galera. Vamos no grupo agora da galera que se locomove por meio de flagelo. Olha esse grande flagelo no esqueminha que a gente fez, galera. Pessoal, os cinetoplastídeos, eles também podem viver de vida livre, né? Mas a grande importância, retomo pra gente, é quando eles são parasitas, tá certo? Aqui a gente nota, então, no nosso desenho, um grande flagelo, certo? O corpo desse indivíduo, né, dessa célulazinha, e também uma membraninha aqui, que é uma característica específica dessa espécie, tá bom? Aqui no nosso desenho, por exemplo, a gente pode ter um Trypanosoma cruzi, que é o indivíduo causador da doença de Chagas, né? A doença de Chagas, pessoal, é aquela doença que é transmitida pelo barbeiro, né? Pelo flebótomo, que é o gênero do barbeiro, que está bastante ligado aí ao consumo de açaí, né? Existiram várias polêmicas aí em relação a isso, tá certo? Então, segundo grupo aí, nós temos os cinetoplastídeos, que além de causar também a doença de Chagas, vão causar a leishmaniose. A leishmaniose, galera, é uma doença causada também com um vetor, tá? Também vai ser causada pela picada de um mosquito, e essa doença é responsável pelo surgimento de feridas, feridas com aspecto de cratera e que não se coagulam, tá certo? Existem duas formas de leishmaniose, tá? Existe a leishmaniose cutânea, onde as feridas vão aparecer na pele, né? E existe também a leishmaniose visceral, que é quando essas feridas aparecem nos nossos órgãos internos, inclusive nos nossos intestinos e estômago, o que é bastante mais sério, muito mais grave do que a leishmaniose tegumentar, tá certo? Segundo grupo, então, cinetoplastídeos. Vamos lá agora para o nosso terceiro grupo, galera. E no terceiro grupo, a gente vai dar uma olhadinha nos protozoários que se locomovem por meio de cílios, tá certo? Por isso, eles são chamados de ciliados. Aqui nós temos um exemplozinho, tá? E olha que legal, pessoal. Os ciliados, eles não são muito frequentes como indivíduos parasitas, tá? Poucos integrantes desse grupo, poucas espécies desse grupo têm hábitos parasitários. E, pelo contrário, algumas espécies desse grupo fazem relações mutualísticas. Professor, o que seriam relações mutualísticas? Relações mutualísticas são relações em que os dois indivíduos acabam sendo beneficiados. Vou dar o exemplo que está aí, né? Essa relação mutualística que ocorre entre protozoários e ruminantes. Bom, os ruminantes, pessoal, são aqueles animais que ruminam, né? Então, bovinos, caprinos, todos são ruminantes. E vocês sabem que os ruminantes se alimentam basicamente de capim. E o capim é constituído predominantemente de celulose. Porém, os ruminantes não apresentam capacidade de digestão da celulose. Olha que complexo, galera. O ruminante se alimenta de um alimento basicamente composto por celulose e, por outro lado, ele não consegue digerir esse alimento. Como ele vai sobreviver, então? Os ruminantes, pessoal, eles apresentam em um dos seus vários estômagos diversos protozoários. E esses protozoários realizam a digestão da celulose para eles, tá? Professor, quais protozoários? Esses aqui, do grupo dos ciliados. Então, se encontram em um dos estômagos dos ruminantes, realizando essa relação mutualística importantíssima, tá? Terceiro grupo, grupo dos ciliados, aquela galera que se locomove por cílio. E finalizando a nossa aula, galera, vamos para o último grupo, tá? O último grupo é chamado de apicomplexa. Deixa eu abaixar aqui para você ver. Isso, apicomplexa. Galera, o grupo dos apicomplexas é um grupo de indivíduos que não tem capacidade locomotora. Eles não têm estrutura locomotora e eles são classificados como indivíduos do grupo apicomplexa graças a essa estrutura celular apresentada por eles, chamada de complexo apical, pessoal. Nesse grupo, a gente vai tratar unicamente de indivíduos parasitas. Eles não vivem em vida livre nem nada do tipo, eles são unicamente parasitários, tá certo? E, inclusive, pessoal, um dos apicomplexas mais famosos é o apicomplexa do gênero Plasmodium.
é o cara que causa a malária, tá bom? Temos aí o Plasmodium brasiliensis, temos o Plasmodium vivax, temos o Plasmodium falciparum, tá bom? Espécies diferentes do gênero Plasmodium e que causam uma doença chamada de malária, tá certo? Pessoal, para a gente finalizar essa aula e eu ficar feliz, eu preciso que vocês realizem, por gentileza, o exercício 2 e 3 da página 441. Fiquem atentos que logo mais eu vou postar uma atividade de exercícios no nosso aplicativo, tá certo? Para que vocês possam praticar um pouquinho do que a gente veio conversando nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá certo? Estou à disposição e um beijo para vocês.